Olá, eu sou o Rogério, estarei apresentando hoje o programa Empreender S.A. Hoje tenho a satisfação de receber Carlos Henrique da Tecnosoft. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado. O Carlos tem uma história muito peculiar para contar para a gente, né? Porque tem o dedinho do brasileiro no Windows, né? No Word. No Office. No Office, né? No Office. Mas antes da gente chegar lá, eu queria que você contasse um pouquinho de sua história, Carlos. Eu acho que a minha história é muito parecida com a história de todo mundo aqui, né? Eu sou de Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão Preto, fui criado aqui nos Campos Elíseos, né? Passei toda a minha vida escolar aqui em Ribeirão Preto e acabei fazendo ciência da computação na Unicamp, em Campinas, e a minha vida profissional começou a partir daí, então. Eu fui estudar em Campinas, me graduei na Universidade Estadual de Campinas, fui trabalhar em São Paulo. Trabalhei um tempo em São Paulo, desenvolvendo projetos, trabalhei na Itautec durante muitos anos, trabalhei na Facom do Brasil também. Agora, o meu sonho era voltar para a minha terra, né? São Paulo, em termos de oportunidades profissionais, é uma cidade sem igual. Mas depois que você adquire uma certa experiência, você tem o sonho de você voltar para a sua terra, criar seus filhos aqui. Né? Não tem jeito, né? A gente que nasceu aqui, conhece aqui, sabe assim, as virtudes da nossa cidade, e foi o que eu fiz. Né? Tive a oportunidade de voltar para Ribeirão Preto e assim, a sorte de voltar trabalhando na mesma empresa. Então voltei para Ribeirão Preto, continuei trabalhando na Itautec de Ribeirão Preto, era uma filial na ocasião, e como consequência do crescimento profissional, eu acabei me tornando gerente dessa unidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Era uma filial. As oportunidades de trabalho eram bem diferentes daquelas que eu estava acostumado em São Paulo, trabalhava com projetos, com desenvolvimento de projetos. Isso a gente está falando há quantos anos atrás, né, Henrique? Isso foi em 87. Eu voltei para Ribeirão Preto em 87. Na verdade, o que me motivou a voltar, tinha um desejo natural de voltar, mas assim que nasceu a primeira filha em São Paulo, a gente começou a perceber as dificuldades de se criar um filho em São Paulo. Então a gente falou, olha, vamos voltar para Ribeirão Preto, a gente reconstrói a vida lá, e a segunda já nasceu aqui. Então, assim que nasceu a segunda, a gente já estava em Ribeirão Preto, trabalhando. E como eu disse para você, a oportunidade de continuar trabalhando na mesma empresa foi bom, porque foi uma evolução da carreira, né? Eu vim como analista de sistemas e em pouco tempo eu acabei me tornando gerente da filial de Ribeirão Preto. Né? Isso trouxe uma série de vantagens profissionais. Primeiro porque eu tinha uma visão muito técnica, né? E todo técnico pensa quadradinho, pensa com cabeça de engenheiro. E o fato de ter a oportunidade de gerenciar uma filial já me ampliou meus horizontes. Então, foi o primeiro desafio? Foi o primeiro desafio. Né? Na verdade, era pegar ou pegar. Né? Não tinha muita alternativa. Acabei assumindo a gerência dessa filial e, aos poucos, me envolvi então com a área comercial, me envolvi com a área administrativa, tive que contratar a equipe de vendas. Né? Eu sempre comento que foi muito interessante isso, porque eu me lembro na formatura, eu comprei todas as rifas que a gente tinha que fazer para poder angariar fundos para a formatura, porque não tinha realmente o dom de venda, meu negócio não era vender. E de repente eu me vi sendo obrigado a contratar a equipe de vendas, formar vendedores, trabalhar com esse pessoal, lidar com financiamento, com leasing. Eram coisas novas para mim, eu não tinha nem formação nisso. Mas a Itautec sempre apoiou e investiu em mim profissionalmente. E eu acabei aprendendo e fiquei gerente da filial por alguns anos, 5 anos, até que surgiu a oportunidade de voltar para a área técnica. Então eu voltei a trabalhar na área técnica, a Itautec abriu um centro de desenvolvimento de software aqui em Ribeirão Preto. Eu vou ter a oportunidade de contar um pouco mais a respeito disso. E eu me tornei o gerente dessa unidade de desenvolvimento aqui. Então essa foi a minha trajetória profissional até os dias de hoje aí. E quando aconteceu de sair da empresa para poder abrir a própria empresa? Hoje é mais fácil de dizer isso, mas essa decisão foi muito difícil. Né? Foi difícil porque, primeiro, que eu trabalhava há 15 anos na Itautec. Então, toda a minha experiência profissional foi adquirida nessa empresa. De repente, surge a oportunidade de você ter a sua própria empresa. Então, você vem de um ambiente onde você é um funcionário, você tem o seu salário todos os meses,
suas férias garantidas, 13º, todos os benefícios, assistência médica. A segurança de uma não só de ser um funcionário registrado em carteira, mas principalmente de uma grande empresa como a Itautec, que é uma empresa muito séria. De repente você se vê, bom, agora eu tenho a minha empresa. E aí? Como fazer? O que aconteceu na ocasião para você falar assim, não, vou empreender o meu negócio? Na verdade, assim, isso era um sonho, mas tem sempre, aquele temor sempre existe de você começar o seu negócio. Ousar. Usar. É difícil, né? Difícil porque você não tem a experiência anterior, então você tem que dar um passo num terreno que você desconhece. Mas o que aconteceu foi que houve uma mudança de estratégia na empresa, né? Essa unidade foi formada em Ribeirão Preto com o propósito de desenvolver software e, em um determinado momento, as estratégias da Itautec mudaram. E, então eu tinha a opção de voltar a trabalhar em São Paulo ou de começar o meu negócio. Então, você volta para São Paulo e continua trabalhando no desenvolvimento de São Paulo, ou você arrisca o seu negócio, né? Aí pesou ficar aqui em Ribeirão. Isso foi o fator assim, decisivo, né? Abrir mão de Ribeirão Preto e voltar para trabalhar em São Paulo estava descartado, né? Nessa altura eu já estava com 2 filhas. Já tinha vínculos aqui, eu sou uma pessoa extremamente apegada à família, eu valorizo muito o vínculo familiar, valorizo o lazer, acredito que essas coisas... A qualidade de vida, qualidade de vida é acima de tudo. Não ser engolido pelos negócios, né? Então, aí foi mais ou menos isso, né? Tá bom, então vamos lá, vamos arriscar. Então a gente vai contar como você arriscou no próximo bloco. Tá combinado. A gente já volta.